A China evitou isso. Renan, que bom que tu citou a China, porque eu vou pegar dois extremos também. Vou pegar China e Inglaterra. Há 2 semanas, eu acho que a Câmara dos Comuns ainda vai uma sanção do primeiro-ministro. Proibiu que adolescentes na Inglaterra utilizassem redes sociais. 80% dos seguidores do Oruan e do Pose são adolescentes. Ou seja, se essa medida viesse para o Brasil, fosse copiada, uma medida da Inglaterra fosse copiada no Brasil, a gente já libertava 80% dos adolescentes da narcocultura desses fascínoras, né? Aí depois eu vou para a China, onde o influenciador de riqueza também foi proibido, né? Então, na China hoje não surgiria um fenômeno Deolane. Porque a Deolane, ela postava foto de carros caros, de bolsas caríssimas, né? Que provocava em muitas pessoas, que provoca a necessidade de buscar algo parecido, né? Que é uma explicação também hoje para o crime. Então, a gente adotando uma situação da China aqui, ó, e uma da Inglaterra aqui, ideologicamente distintas, a gente estava ajudando o Brasil. Eu tô colocando isso porque eu quero saber a tua posição. Você é um cara democrata, que eu sei. Você bancaria uma proibição de acesso de adolescentes às redes sociais? Desde já. Sou favorável, inclusive me fizeram uma entrevista, o governo Lula, elogiar o governo Lula. Falei, olha, é muito difícil, mas um dos caminhos que eles estão querendo adotar de proibir rede social para jovem eu endosso e vou passar. Rede social até 15 anos de idade não haverá. Não haverá conta de jovem em rede social no Brasil. Celular proibido dentro da sala de aula, para restituir inclusive a autoridade do professor. O que a China faz, essa questão do controle de conteúdo, isto envolve o perigo democrático. Tá? Dito isso, eu não posso proibir uma pessoa de ostentar na rede social, por mais cafona que eu ache. Dito isso, a ostentação por meios obscuros, venda de bet, essas rifas online, que é o que essas deulanes fazem, e promoção da cultura do tráfico, aí eu proíbo. Aí tu entrou num assunto aqui que eu perguntei pro Zema, pro Caiado, e gostaria que tivesse um debate presidencial. Temos 2 dramas no Brasil hoje, que é o da segurança pública, e temos o drama hoje de 25 milhões de CPF já conectados a 189 casas de bet no Brasil. Estão autorizadas, e não vou colocar a culpa no Lula não, que isso começou com Temer, passou por Bolsonaro e agora está com Lula, né? Eu vou ser muito, muito sincero. Sim. 189, a única grande falha do Lula, se um dia o Haddad estiver sentado aqui, eu quero saber por que o Ministério da Fazenda decretou um sigilo de 100 anos, né? Nem meu bisneto pode saber como é que foi a negociação do governo com as bets. Mas parece que eles voltaram atrás, né? Depois de uma matéria do Estadão de São Paulo. E aí eu gostaria de saber, Renan, com as bets, porque isso já virou um problema de segurança pública, de saúde pública. Sim, nós vamos acabar com as bets. Vamos acabar com a bet? Vamos acabar com a bet. E assim, os times de futebol vão reclamar muito, mas para as pessoas entenderem, quando você compra um produto de outro país, vamos supor, você comprou pela China um celular, veio da China lá o celular, você comprou, chegou na tua casa. Sim. Você comprou uma blusa, você comprou uma roupa. Há um produto que atende uma demanda e há o seu dinheiro que vai parar em outro país. Eu não vou nem falar da parte de segurança, eu não consigo conceber que o dinheiro do brasileiro vá para um aplicativo que você fica girando o algoritmo para tomar o teu dinheiro, e esse dinheiro ele vai sem nenhum produto, sem nenhum serviço, ele vai direto para um paraíso fiscal de um grupo mafioso que administra... Vai pro Chipre. Exato, Chipre, mas tem e o dono são policiais expulsos de Moscou com mandado de prisão na Rússia. Exato. Que não conseguiram abrir essa mesma bet na Inglaterra, nem na Itália, nem na França, mas conseguiram estabelecer essa bet no Brasil. E vou te falar, o que esses caras fizeram no Brasil? Por que ninguém conseguiu derrubar? Porque foi o Centrão que comprou as bets. Veio a discussão, você não lembra, que queriam legalizar cassino no Brasil. Quem foi esse deputado? Ciro Nogueira, Antônio de Rueda. São esses caras. Esses caras. Esses que depois ficaram apaixonados pelo Vorcaro. Sim. Então, são esses caras. E esses caras começaram, especialmente o Ciro Nogueira, com o lobby dos cassinos. E veja, eu não tenho nada contra cassinos físicos, criar locais para receber turismo e tal. Uruguai tem, funciona, Las Vegas tem. Eu acharia pegar o sertão, o Nordeste, fazer alguma coisa similar a uma Las Vegas, acho super legal. Cassino físico, que tem hotel, restaurante. Resort. Tá tudo bem. Eu sou favorável. Não vejo problema. Agora, o cassino online, não. Então, a discussão começa com o cassino físico e ela vai parar no cassino online. E aí, o cassino online é apenas um meio de apropriação de dinheiro por parte de pessoas que não têm nenhum tipo de educação financeira. E aí, você põe... É basicamente um duto. É como se tivesse um duto saindo do seu celular, tirando o seu dinheiro e mandando para um paraíso fiscal.
E aí você começou a ter as bets gringas, o jogo do tigrinho, etc. E veio agora com bets brasileiras que financiam políticos. E esses políticos são muito influentes junto aos governos. E os governos ficam na mão do centrão. Isto precisa ser... Isso, assim, e é uma taxação baixíssima, viu? Baixíssima. O Brasil vai arrecadar esse ano com bet 9 bilhões de reais. A Inglaterra vai arrecadar este ano com bet 28 bilhões de reais, né? Sendo que a Inglaterra tem 4 vezes mais apostado. O Brasil tem 4 vezes mais apostado que a Sim. Inglaterra. E tem uma coisa do inglês. Há algumas pessoas que são viciadas crônicas em apostas. O mundo das apostas surge na Inglaterra, mais do que nos Estados Unidos. Foi na Inglaterra que surgiu. Dito isso, as pessoas são economicamente ativas e são capazes de se autossustentar na Inglaterra. No Brasil, as pessoas mais pobres estão mais viciadas em bet. Mais vulneráveis. Então, por quê? Você tem um abuso que acontece sobre essas pessoas. É um abuso intelectual que há sobre a camada mais Agora, popular Renan, da pensa população. no seguinte, cara. A Rede Globo tá com a bet dela, o Cazé tá ganhando bilhões com bet e viciando centenas de milhares de brasileiros. E quem tá hoje numa linha de frente para falar de bet hoje é Caetano Veloso, Chico Buarque e Gilberto Gil. Vamos ser sinceros nessa questão. Que bom. E o Porta dos Fundos também. O Porta Sim. dos Fundos hoje ele está incisivo, né? Através do humor inteligente, batendo nas bets. O resto parece que todo o Brasil... É lógico. E o Missão tá junto com... Nesse grupo, o Missão tá com... Muito, mas aí nessas horas é o seguinte, se for pra fazer o certo, eu abraço até o capeta, que às vezes o capeta vai fazer, ou não quer fazer o certo, mas se o capeta tiver fazer o certo, eu abraço. Se eles querem acabar com o bet, eu vou lá, toco o violãozinho com o Caetano Veloso na hora e vamos derrubar a bet, porque é um absurdo. É um absurdo. E o problema que eu vejo a direita não comprando esse assunto, porque a direita gosta muito de rede social. E os maiores nomes de rede social no Brasil são vendedores de bet. Virgínia Fonseca, a mulher mais famosa de rede social no Brasil, vendedora de bet. Ela precisa disso. Ela é multimilionária, ela precisa vender Blaze pras pessoas. Vou perder voto no que eu vou falar agora. Neymar. Perdeu o jogo pra Noruega. Qual foi o primeiro post do Neymar? Agradecer os seus seguidores, agradecer a população brasileira. Ele pediu pras pessoas irem pra Blaze. Pô, eu acho uma pessoa bilionária na posição dele. E aí, como a direita é feita de influenciadores, a direita não fala do assunto. Nós falamos. Só que eu pago um preço por isso. Porque agora eu falei isso, vai ser publicado o vídeo e vai vir um fã do Neymar. Você não ganhou uma Champions, Renan. Você não tem o direito de falar. Eu tenho o direito de falar. Porque eu acho que isso é um abuso sobre as pessoas mais pobres do nosso país. É um abuso intelectual ferrado. É a favelização mental em outras áreas. É a ideia de abuso. Assim, eu não tô nem ligando se você me segue. Eu vou usar e abusar de você da maneira mais reles possível. Enfiar sabe, uma pessoa mais pobre, um jogo do tigrinho, um Blaze, isso é sórdido. Isso é sórdido. A pessoa não tá comendo proteína enquanto ela tá jogando aquilo. A pessoa não tá estudando. É mal. Isso é apenas é maldade pura e simples. Nós não somos a Inglaterra. Essa não é uma discussão sobre liberdade de apostar numa bet. Eu visitei alguns lugares mais pobres do Brasil. Melgaço, no Pará. As pessoas não têm liberdade em Melgaço. As pessoas não têm comida em Melgaço. As pessoas têm doenças parasitárias que fazem com que elas fiquem desse tamanhico aqui, em Melgaço. Essas pessoas não podem apostar em bet. Quando a mulher mostrou o celular dela, tinha 8 filhos, duas das filhas delas grávidas na adolescência, um já preso. Mas ela tinha lá o aplicativo do tigrezinho lá, o Tiger, não sei o quê, do jogo do tigrinho, no celular dela. Como é que pode um negócio desse? Como é que pode político aceitar isso? É porque a política no Brasil se tornou cínica e má. A política no Brasil é má. E nós vamos simplesmente falar o óbvio. Olha, isso aqui é mal, isso aqui não pode ser feito. E eu fico assustado que as autoridades políticas no Brasil não tratem desse tema. Perfeito. O Cajueira, só tu primeiro... joga em bet, irmão? Tu joga em bet, Cajueira? Não, não jogo, não. Só o gancho dessa situação que foi tratada agora. Nós não temos cassinos, né? Proibidos, mas autorizam bets? Pô, como é que pode um negócio desse? Cassino no Brasil foi proibido pelo presidente Dutra em 46, de lei 9.215, né? Em nome da moral dos bons costumes. Foi isso mesmo, exatamente isso. Então proibiu o cassino e hoje temos algo como distribuição de renda, né? Tirar dinheiro do pobre e jogar para o Neymar e para Virgínia, né? Hã? Reza a lenda que por pressão da esposa dele, que era muito religiosa, inclusive. Exatamente, reza a lenda. E pra gente ver como é que eram outros tempos. Quem dera fosse isso o problema. Quem dera fosse esse o problema moral do Brasil. Perfeito. E o Cajueira, pergunta? Tem sim. O avanço do crime organizado, ele não ocorre sem a conivência e a corrupção, né, do tecido político e do tecido jurídico, registrando dezenas de prefeitos, vereadores, juízes e desembargadores afastados ou aposentados compulsoriamente, por vínculo com facções e milícias.
As leis que nós temos que mudar só são mudadas pelos deputados federais e senadores, que a lei penal está agregada a esses caras, não tem distribuição de lei pelos estados, né? Se o próprio ecossistema institucional demonstra que o crime organizado possui braços nos poderes locais, como é que o senhor na presidência quer liderar uma purga que limpe as instituições sem gerar uma grave crise institucional entre os poderes federativos? Acrescentando 2 detalhes, né? A última pesquisa que eu fiz a respeito, o camarada consegue produzir ali 1 quilo de pasta base de cocaína, Bolívia, Peru, em Colômbia, $650. E revende esse mesmo quilo na Europa e Estados Unidos por $65 mil. Está revendendo por mais do que isso depois que os Estados Unidos entrou no circuito ali de controle do Caribe, Atlântico e tal. Já disseram que chegou na Europa a 80 mil euros, esse mesmo quilo malhado, né, e distribuído para o consumo no varejo. E acrescentando ainda outra, uma parte que eu não vejo ninguém discutir em lugar nenhum. O que leva tanta gente a procurar droga? É falta de visão do mundo, é depressão, é descrédito, é falta de um norte, de ídolos. Então eu queria que o senhor comentasse isso e como é que o senhor pretende tentar fazer essa purga, né? Com a complementação de que o Brasil hoje é o maior hub de cocaína do mundo, né? A cocaína que vai para a América normalmente sai pelo Equador, né? A que vai para a Itália, França, Portugal, Inglaterra, Holanda. Espanha, Holanda, Bélgica é a cocaína que sai da Rota de Solimões, né? Que não dá para chegar na Rota de Solimões sem o Exército Brasileiro, impossível, tá? E sem a Marinha do Brasil também. Sim. Estamos falando aí de uma rota de 3.000 quilômetros, né? Então, assim, gostaria que complementasse. E mais uma questãozinha que ele falou do judiciário e ele falou do juiz aposentado, mas você levantou a bola, tu falou bem do Dino aqui no início, né? Tu falou bem do Dino. E eu acho que o Dino acabou com essa questão da aposentadoria, ou está tentando acabar com essa do juiz aposentado pela prática de crime, né? Então nós temos a questão do penduricalho, temos a questão das emendas que ele está atuando hoje, inclusive, né? Na questão dos partidos devem identificar a origem das emendas, né? E tem uma questão também do juiz não aposentar mais na prática de crime. Tu não vê isso de forma positiva, não? Renan? Vejo. Inclusive, eu fui intimado pelo Dino. Vou começar do final e até chegar em você. Eu tô dando entrevistas que são super perguntas. E eu, às vezes, eu me perco, me corrijo. Falei, Renan, não respondeu essa parte, porque às vezes eu acabo esquecendo. Começou pelo fim. Eu fui intimado por ele porque há 21 partidos políticos que têm representação no Congresso, o partido qual eu presido, que a missão está, né? Eu tenho o Kim, que é deputado, e o Dino mandou a intimação, e a intimação quer saber se o presidente do partido interfere, como interfere, quais são os critérios das emendas, por que um município, por que não outro município. As perguntas são todas muito pertinentes, porque o Dino, e sabe-se, todo Brasília toda sabe, ele tem pelo menos 64 casos que pegam basicamente toda a elite política do Congresso Nacional que desvia as emendas do orçamento secreto. Todo mundo sabe que os políticos e o grupo deles fica com 30% a 40% do valor das emendas do orçamento secreto, da emenda PIX, Brasil afora. Então é muito dinheiro. Se a gente vai falar que hoje a emenda é mais de 60 bilhões de reais, se a gente falar que uma parte importante... Assim, não é que 30%, 40% do montante total, que tem a emenda obrigatória, e tem uns políticos que não são ladrões, que não vão desviar a emenda. Mas vamos falar que no mínimo 10 bi aí, todo ano, some. É um valor assustadoramente alto. Assustadoramente alto. Ele vai trabalhar isso, e eu já lancei o desafio. Falei, não apenas vou colaborar, vou responder em vídeo. O Dino, não vou apenas responder em papel, vou responder em vídeo, eu e o Kim, para mostrar como é que funciona o partido, quais são os critérios que o nosso partido vai adotar para isso, e jogar um desafio para os demais partidos, inclusive sugerir colaboração com ele. Olha só, as emendas, que é o projeto nosso de lei de responsabilidade gerencial, elas têm que ser contingenciadas à aplicação de uma política pública que dê resultado. Então, se você mora num município que não tem saneamento básico, você tem que ter um plano de saneamento básico, e a emenda só vai poder ir para aquele município ou para o plano de saneamento básico ou para uma melhoria, por exemplo, na área de educação. E aí, se o prefeito bate aquela meta, ele pode receber mais emenda. Se ele não bate aquela meta, ele perde o direito político dele. Ele acaba com aquela ONG do futebol que recebeu uma emenda para comprar bola de futebol que a gente não sabe. Ou como tem, por exemplo, no Maranhão, você tem os bloquetes. Você tem vários políticos que eles têm vamos dizer, pegam uns grupos que fazem o bloquete, que é tipo um paralelepípedo e vagabundo, e aí eles ficam eternamente recapeando ruas.
e aí eles são donos da empresa, eles rapicapeiam, a rua estraga em 1 ano, e eles botam de novo, este deputado ajudou, e ficam eternamente reinaugurando as ruas que eles mesmos destroem. Então, é muita roubalheira que tem em cima disso. O Flávio Dino tá andando nessa área, eu parabenizo ele. A parte toda também de enfrentamento penduricalhos, eu vou fazer isso via projeto de lei. Eu acho que o Congresso tem que interferir nessa atividade do Judiciário e espero contar com a colaboração dele. Por enquanto, nessas áreas, eu acho que a atuação dele é meritória. A questão também dos juízes condenados. Com certeza. E é meritória. Ele tá atuando numa área... mas ele tem interesse político. Eu tenho interesse político também. Eu quero ser presidente da República. Eu quero fazer o certo com o meu interesse político. Então, se ele estiver colaborando por aqui, eu vou colaborar com ele e ele pode ser um aliado nesses temas. Mesmo sendo de uma visão de mundo, à esquerda, diferente da minha. Que eu, honestamente, se você tá roubando emenda à direita, à esquerda, eu não quero saber, eu quero prender você. E se ele tá com essa visão, eu tô com essa visão também. Eu acho muito burro por parte da direita, ou da esquerda também, ficar preso nessas discussões idiotas, quando a gente pode só colaborar no que interessa. Isso aqui é claramente um tema de colaboração. Claramente. Voltando agora, indo para as perguntas... que eu, honestamente, eu esqueci um pedaço delas. Primeiro falando do lucro, né? Que é um negócio extremamente sim. Né, $600 rentoso, né? De $650, um quilo de pasta base de cocaína se transforma em $65 mil malhado. Para quem não conhece o termo, malhado é misturado com qualquer pó branco. Talco, farinha, né? Farinha. Pode ser farinha de trigo. mármore, farinha de trigo. E uma outra questão que dificilmente se vê debatida em algum lugar: o que está levando a humanidade a tanto consumo de drogas? É falta de quê? Eu acho que a humanidade sempre se drogou. E é verdade. Assim, os citas utilizavam maconha na Idade do Bronze. Idade do Bronze não, um pouquinho depois da Idade do Bronze, mas os citas utilizavam maconha, drogas e entorpecentes mais diversos já foram utilizados, inclusive, de maneira religiosa. Acho que o ser humano é um ser curioso e isso existe quase como uma constante. E hoje, como existe um volume gigantesco de pessoas procurando se divertir, elas acabam se entretendo. Gostaria que não usasse? Gostaria. Gostaria que as pessoas não tivessem drogas que destroem elas? Com certeza. Dito isso, eu acho que isso é uma constante. É uma constante. Eu acho que dá pra coibir a maior parte dessas drogas, dá pra incentivar as pessoas a terem comportamentos com o corpo delas melhor, o autocuidado, e você ter, vamos dizer, eu vou colocar aqui, você ter a sua expansão mental, a tentativa de ter experiências diferentes sem precisar do entorpecente. Eu sou músico, então eu consigo, através da música, tocando, fazendo improviso, participando de um show, consigo ter experiências muito melhores do que qualquer coisa que a pessoa possa ter. E acho que uma pessoa consegue isso com a endorfina do esporte. Então, sem moralismo, porque eu não sou moralista, eu me preocupo com o tema. Acho que no mundo que as coisas estão deixando de fazer sentido, as drogas serão um problema maior, até porque as pessoas vão ficar cada vez mais em casa, os trabalhos vão ser cada vez mais digitais, mas eu fazer uma análise, vamos dizer, do aumento do consumo, eu acho muito complicado porque o ser humano usa drogas desde sempre. Desde sempre. E os vestígios, os relatos das mais diferentes culturas do mundo todo são os mais diversos. São até, alguns até curiosos. Sobre essa questão da diferença de valor da produção da pasta base até a exportação, é ali que eu encontro o sucesso do método do PCC. O PCC começa nas prisões, depois ele vai para os roubos de carro, vai para o tráfico de drogas, e aí ele entende que o tráfico internacional de drogas é o negócio. E que repassar isso para a Europa ou para outros continentes é o grande business. Você tem uma diferença ali que significa lucro para esses caras, que permitiu que eles tornassem operações monumentais. Eles têm a Copap, eles tiveram uma distribuidora de combustível. Você montar uma operação de combustível é uma operação gigantesca. Eles montaram a operação de combustível, eles montaram uma operação política, eles montaram uma operação colossal com armeiros perdidos ao redor do Brasil, fornecendo equipamento para roubo, que foi baseada nesse faturamento. E eu acho que hoje, quebrar o PCC passa por quebrar esse método de pegar a droga que é produzida nessas outras nações da América do Sul e enviar para a Europa. Na reunião que eu tive com os embaixadores, o embaixador da Holanda, embaixador e um representante não era da Itália, foi o da Holanda. A Holanda foi assim, muito categórico sobre, olha, vocês estão mandando muita droga pra gente, a gente precisa brecar isso aqui. E ter uma cooperação internacional, com a Europa em especial, onde a gente repassa a droga, mas um dos planos nossos que está no nosso livro de propostas, que é o livro amarelo, é criar uma força comum, uma força-tarefa junto com outras nações da América do Sul para a destruição do narcotráfico. E eu tenho certeza que os Estados Unidos veriam com bons olhos isso. Acho que dá para fazer uma super cooperação para a gente destruir as facções criminosas na Bolívia, no Brasil, Paraguai, Colômbia.
pra gente retomar também território nesses lugares e libertar a América do Sul. O Renan, os colegas da direita, às vezes, eles não estão antenados com o que está acontecendo no mundo. Eu classifico